Manutenção amadora, você não tem ideia de quanto isso pode te prejudicar. Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou presidente e fundador da Gemelo Data Centers e hoje eu quero tocar nesse assunto que para mim é de suma importância. Bom, como é que a gente detecta e como é que a gente se previne de empresas que fazem manutenções amadoras? Então, alguns pontos devem ser seguidos, e são vários, eu vou citar aqui os principais deles. Primeiro, conhecer a equipe dessa empresa. Então, como é que você conhece essa equipe? Currículo. Entender, olhar para os atestados de capacidade técnica dessa empresa, olhar qual que é a formação desses profissionais e olhar também quem dirige essa equipe. E se ela está montada num padrão, por exemplo, que siga processos. Por exemplo, na Gemelo a gente segue o processo ITIL, aonde primeira coisa que se faz quando você tem um chamado, ou a monitoria pega um chamado, ou o cliente abre um chamado, é classificar esse chamado em severidade. Se a severidade é 1, a gente tem até 2 horas para ter um técnico no local. Então, se você não tem processo, não tem como a coisa funcionar. Isso vale para uma monitoria, mas isso vale também para uma simples troca de peça. Tem que ser tudo processualizado, a gente tem que saber, tem que ter rastreio das peças. Então o processo é muito importante. A equipe, como eu já falei, é muito importante. Segundo, uma equipe boa não trabalha bem se não tiver os equipamentos adequados. Então, a empresa que você vai contratar tem equipamentos para fazer teste de estanqueidade na sua sala? Ah, nunca pensei nisso. Bom, se você não tiver uma sala estanque, o gás FM200 ou Novec, o gás inerte em geral, não funciona. Então, a empresa que você contratar tem que ter o equipamento, tem que ser dela, não adianta terceirizar e tem que saber utilizá-lo. Então, equipamento adequado é muito importante. Por exemplo, tem os equipamentos para fazer uma termografia, para entender se ela não está criando, por exemplo, vórtices de calor dentro do seu data center. Essa empresa tem, por exemplo, como analisar termicamente cada um dos componentes do data center, porque isso é fundamental para prevenir problemas. Saber que um disjuntor está esquentando, um cabo está esquentando e resolver o problema antes do problema de verdade se materializar. Entendam, eu já falei isso num outro vídeo, 85% dos problemas em data centers podem ser detectados antes do problema acontecer. Então, toda a parte de seguir normas, eu já falei de processos, mas o processo ele é criado dentro da empresa. As normas estão aí disponíveis. Não existe nada melhor do que seguir norma. Por quê? Porque a norma foi pensada por um grupo de pessoas que trabalhavam naquele tipo de problema. Então, sempre normas e sempre seguir processos. Aí, adicionalmente, como é que você garante que está sendo feito da melhor maneira? Então, você tem que ter manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Corretivas sem plantão não funciona. Então ter certeza que o teu fornecedor tenha equipe de plantão a menos de 2 horas do seu data center. Isso é básico. Então eu conheço várias empresas no mercado que tem um técnico. Quer dizer, como é que um técnico pode fazer plantão? Nem a lei permite. Então, esse tipo de coisa é muito fácil de resolver. Como é que você faz a manutenção preditiva, já que a preventiva é marcada? Preventiva, a gente explicou a importância da equipe, dos equipamentos, das normas e dos processos. Mas e a preditiva? Como é que ela é feita? A preditiva é uma série de processos automáticos que tentam detectar problemas que existem no data center cruzando informações. Vou dar um exemplo simples. O teu ar-condicionado está trabalhando a 75% da capacidade dele, mas o sono break está só a 50%. Isso não é compatível. Então, se o projeto foi bem montado, essas coisas deveriam estar compatibilizadas. E se elas não estão, significa que provavelmente o teu ar-condicionado está com algum problema. Por quê? Porque ele deveria estar usando apenas 50% da capacidade dele e está usando a mais do que isso. Você tem lá ou um micro vazamento, ou você tem um compressor que já está com algum problema mecânico, ou você tem um controlador que não está bem programado, ou você tem uma válvula de expansão que não está funcionando da maneira correta, ou você está com menos fluido do que deveria, ou o teu ventilador não está adequado. Tudo isso tem que ser revisado por um técnico. Porém, para que esperar a preventiva se a preditiva deu um alarme no início do mês? Então, é muito raro ver isso nos nossos concorrentes. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e até a próxima.